Então vamos lá e vamos começar agora com o trovadorismo para o primeiro ano do ensino médio, né? Bem-vindo todos de novo a essa modalidade de aula online. Perdoem aí os desajustes, está todo mundo se adaptando e vamos tentar fazer com que seja o mais aconchegante possível, o mais funcional possível, dentro daquilo que a gente precisa como objetivo de educação, que é realmente proporcionar a aprendizagem de vocês, tá? Falar sobre a Idade Média, falar sobre o trovadorismo, falar sobre novelas de cavalaria é uma das maiores delícias que o ser humano pode encontrar. Eu costumo dizer até que a melhor forma de estudar as novelas de cavalaria é sentar e ver um filme. Toda a produção hollywoodiana, toda a produção da Inglaterra, toda a produção do cinema no mundo, se vocês observam, ela guarda uma grande proporção, certo, para as novelas de cavalaria. É um período mágico da história da humanidade, é um período de super força da religião cristã e de um encontro muito grande com o mito do herói. Há uma herança clássica na novela de cavalaria, e há inclusive o primeiro ciclo, que se chama de ciclo clássico, quando se conta novelas, quando se fala, na verdade, sobre os grandes feitos dos heróis do passado. E aí entram as histórias gregas, os mitos gregos, entra toda a cultura, toda a arte, toda a mitologia grega, que fascina a gente até hoje, né? E quando a gente fala da questão da novela de cavalaria medieval, a gente vai principalmente abordar, certo? Considerando aqui os padrões do Ocidente, a gente tem como grande herança que ficou o ciclo arturiano. Aqui no Nordeste brasileiro, com a chegada dos portugueses e com toda a colonização que a gente teve no Brasil, a gente vai ver também a história de Carlos Magno e dos 12 pares da França entrando no Nordeste brasileiro e se estabelecendo como um grande eixo cultural que vai até hoje povoar o imaginário também, certo, dos estados que ficam acima da Bahia. A gente vai ver no Maranhão, a gente vai ver no Ceará, a gente vai ver, na verdade, vamos falar em todo o Nordeste, na situação do cordel, da literatura popularesca, né? A manutenção das histórias de Carlos Magno e os 12 pares da França e das histórias de novelas de cavalaria. Foi uma tradição que chegou em 1500 aqui com a colonização e que permaneceu, na verdade, ao longo do tempo por conta mesmo da pequena mobilidade cultural, digamos assim, que as cidades menores mantêm. Quando a gente pensa em cidades cosmopolitas, em grandes centros urbanos, a gente tem uma evolução muito grande, uma transformação gigantesca em relação à cultura e em relação à atualidade. Mas quando a gente para pensar, certo, em cidades pequenas, em cidades mais afastadas dos centros urbanos, a gente vê uma manutenção de tradições históricas que permanece ao longo do tempo. Então a gente pode assegurar tranquilamente que há uma tradição, uma manutenção de todo o ideário medieval na região nordeste do Brasil hoje. Isso é muito valorizado, inclusive porque é uma cultura que tem uma autenticidade muito grande, porque ela se recria a partir dos repentes nordestinos. Eu acho que vários de vocês já devem ter ou viajado para alguns outros estados do Nordeste, além da Bahia, ou na própria praia de Salvador, encontrado aqueles repentistas, eu já falei disso em sala de aula, inclusive, que são aqueles cantadores, né, que são uma espécie de trovadores modernos. Os homens nordestinos que andam com instrumentos musicais, normalmente de corda, bem como manda a tradição medieval, e que encontram pessoas fazendo versos, fazendo rimas, certo? Brincando com as situações de fortaleza dos homens que eles veem, certo? De beleza das mulheres, das damas bonitas que se encontram pelas ruas. Então, normalmente eles cantam, eles trovam, certo? Trovar significa fazer versos em troco de trocados, né? Em troco de uma contribuição para a arte. Isso é muito próximo, na verdade, do que a gente viu acontecer na Idade Média. Os trovadores, eles cantavam, eles tocavam, muitas vezes para animar as festas dos salões, as festas dos palácios, mas também as festas das grandes tavernas,
dos pequenos botequins, digamos assim, que se encontravam espalhados por toda a Europa medieval e por toda a Europa até hoje, né? Hoje a gente já tem outras tradições musicais que se afastam um pouco dessa questão poética, mas muitos artistas mantêm. A gente trabalhou as redondilhas, a gente percebeu que a redondilha menor de 5 versos e a redondilha maior de 7 versos são, na verdade, digamos assim, os versos mais musicais que a gente tem, e por isso eles são os versos que são adotados nas canções, nas cantigas, exatamente porque eles são redondos, né? E por isso o nome redondilha. A gente consegue cantar sem que haja uma grande extensão vocal, e há um tom e uma harmonia muito bacana na música quando a poesia casa, né, com a musicalidade. E eu queria, né, enfatizar para vocês que realmente a melhor forma que a gente tem de estudar as novelas de cavalaria é se deixar levar pela produção do cinema hollywoodiano e do cinema europeu também, das grandes séries que a gente vê hoje na TV, no Netflix, na HBO, no Telecine e etc, né, todos os outros, mesmo os canais pagos aí. Vocês encontram as histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, é o grande ciclo de novela de cavalaria que entrou para a nossa história aqui no Brasil, principalmente, o que mais fascina, né, o povo brasileiro. A gente tem hoje um desdobramento das novelas de cavalaria, e todo esse ideário medieval, ele permanece em filmes atuais, em filmes modernos, em produções contemporâneas. A gente vai ver, por exemplo, a história, né, de uma espécie de cavalaria medieval, digamos assim, no Game of Thrones. E a gente vai ter várias figuras se repetindo, como o cavaleiro heróico. A gente vai ter os reis, né, que buscam a expansão de terras, que buscam a afirmação do seu poderio, a afirmação de todo um imaginário também, de que eles são a imagem e semelhança do rei, né? A imagem e semelhança do rei, ela é associada a uma imagem e uma semelhança divina. Então é como se eles fossem os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Então tem todo esse teocentrismo também, certo? Influenciando todo esse ideário das novelas de cavalaria. Quando eu falo do Rei Arthur para vocês, a gente tem uma literatura gigantesca construída em torno do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, as lendas que se estabelecem em torno do ideário da Idade Média também. E a gente vai ter uma construção mítica, uma construção quase que sobrenatural sobre as novelas de cavalaria. E é uma delícia ver, na verdade, todos os filmes do Rei Arthur. A gente tem diversas produções. Na década de 80 já havia muitas produções cinematográficas que recuperavam os grandes feitos dos cavaleiros medievais. E como é que se constrói essa história do cavaleiro medieval? Imagina que cai uma questão em um vestibular, que cai uma questão no Enem, que cai uma questão, certo, na FUVEST e na Unicamp. Qual é a tendência contemporânea, professora, de se cobrarem novelas de cavalaria, certo? E aí eu posso dizer para vocês que é a configuração do mito do herói, a construção do herói. Se a gente fala que um herói da cavalaria, ele era um representante de Deus na Terra, ele era um homem íntegro, ele era um homem cheio de valores, ele era um homem ético, ele era um homem moral, ele era um homem capaz de um amor acima de toda e qualquer prova. E aí a gente vai considerar 3 tipos de amor. O amor à mulher, certo? O amor à deusa, né, dele, a mulher que é considerada quase uma divindade também por ele, uma mulher que deve ser respeitada e amada nos modelos de vassalagem, que são modelos, aquela brincadeira que eu fiz com vocês, né, de a gente se ajoelhar hoje, até hoje o homem se ajoelha para pedir a mão de uma moça em casamento. E essa é uma herança medieval também, porque é uma herança do amor de vassalagem, uma herança do amor que considera a dama tudo de mais superior, tudo de mais encantador, tudo de mais amável que possa existir na face da terra. E aí, paralelo ao amor à dama, a gente tem a construção também de uma imagem de uma mulher perfeita. Assim como a gente tem um cavaleiro perfeito, a gente vai ter uma mulher capaz de toda a beleza reunida em si, como Helena de Troia, por exemplo, certo? É a mulher mais bela do universo, a mulher mais bela de toda a Terra, a mulher mais bela de que se tem notícia. Se a gente observa, as moças que são escolhidas, as atrizes que são escolhidas para fazer as
digamos assim, a réplica cinematográfica, né, a criação cinematográfica, a arte cinematográfica das novelas de cavalaria, são todas moças tão belas que nos deixam, assim, extasiados, geralmente, né? São mulheres de uma beleza ímpar, que aparecem na tela com uma produção também tão encantadora que povoa o imaginário dos homens contemporâneos também, das mulheres contemporâneas, né? São ideais e padrões de beleza que se repetem, inclusive reafirmando o eurocentrismo entre nós, né? A gente tem, ao lado e paralelo a esse amor, como eu vinha falando aqui agora, nós temos o amor à pátria, que é o amor que se coloca, né, abaixo apenas do amor a Deus. É o amor que traz ao homem toda a característica de ser um homem íntegro, de ser um homem ímpar, de ser um homem digno também do amor dessa mulher. Muitas vezes esses amores eram amores impossíveis, ou porque a moça amava um outro homem e foi obrigado a casar de repente com um rei, com um príncipe, ou com um aldeão, ou mesmo com um senhor de uma terra, porque não tinha condições, na verdade, de escolher esse amor, porque os casamentos eram arranjados e eram escolhidos pelas famílias, a fim de que se aumentasse toda a territorialidade, né? Eita, não saiu aqui agora. Vou cortar e editar. Se não cortar, vai ficar como erro mesmo, tá? Eu tô aprendendo aqui a lidar com a câmera. Mas vamos lá, né? Toda a questão de expansão das terras e dos territórios faziam com que os casamentos fossem arranjados. E muitas vezes as novelas de cavalaria traziam, assim como as cantigas trovadorescas, as histórias de amores impossíveis. Porque essas moças, elas eram obrigadas a casar com homens que não eram o seu amor de verdade. E o cavaleiro também nutria por sua dama o amor impossível, muitas vezes. Então a gente vai ver histórias belíssimas, como a história do triângulo amoroso que se forma numa das histórias mais tradicionais, que é a história do rei Arthur. Quando Arthur, o rei máximo da história da mitologia inglesa, é capaz de ter um amor gigantesco pela sua esposa, um amor maior do mundo aos ideais cristãos, e ele constrói todo esse ideal de governo perfeito, que seria um governo de távola redonda, né? Onde um rei, na verdade, consulta os seus conselheiros, e se você observar, é um modelo que permanece até hoje na Inglaterra, com essa partição do poder, não a centralização única, né, na figura do rei, mas seria um poder mais justo, um poder que consulta outros poderes, um poder que se reúne através da reunião de poderes. E isso é muito bacana também. É uma construção até utópica da forma de governo, mas é uma construção mais justa do que um absolutismo único, né, digamos assim. E a gente vai ter o rei Arthur, toda essa figura mitológica e cheia de honra, cheia de glória, certo? A gente vai ter no rei Arthur a formação do triângulo amoroso entre ele e a sua esposa, Guinevere, com o Lancelot, o Sir Lancelot, que nutria por ela um amor acima de tudo também, e que teve com ela um caso amoroso, né? Dentro do contexto da cavalaria medieval, não é considerado uma traição em si, embora Lancelot viva com toda a questão ética, e ele enfrente toda a situação de estar cometendo, na verdade, uma ofensa, certo? Ao rei que ele prometeu a sua fidelidade. Mas o amor pela dama, ele supera, na verdade, esses dramas outros éticos e morais, porque o amor é o bem maior dentro do contexto. E ele consegue se encontrar com a sua mulher amada. Tem um filme também da década de 80 que se chama Sir Lancelot, né? Eu tenho até aqui em casa ele ainda em CD, em DVD, para rodar, imagina, no aparelho antigo. Mas é bem bacana, ele é capaz de ter no YouTube, eu vou olhar para vocês. E conta um outro ponto de vista da história, porque normalmente a gente vê até a cavalaria segundo o ponto de vista do rei Arthur. E é muito, 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 muito legal. Todas as recriações épicas que o cinema de Hollywood conseguiu fazer, e também o cinema da Inglaterra. Eu digo até que essas produções hollywoodianas, elas conseguem ter um sucesso maior do que as europeias, exatamente pela questão da indústria cinematográfica americana mesmo. E a gente fica, assim, completamente encantado de ver, além da cultura medieval, como é que se constrói essa cultura
em torno da formação do mito e do herói. E é sobre ele que a gente vai falar nos próximos minutos, ok? Beijinho!